Dando continuidade aos estudos na pós-graduação em desenvolvimento de projetos sociais, precisamos conceituar, fundamentalmente alguns aspectos que são relevantes num projeto social, no desenvolvimento de um projeto social. Por exemplo, a questão da provocação de mudança nos sistemas vivos, que são abordados num projeto, a sustentabilidade, ou seja, o ganho extra de energia, a questão da coletividade, o trabalhar em grupo, ou um meio natural de construção, e também a facilitação e liderança. Iremos fazer uma breve abordagem sobre esses conceitos, e que, quando se trata em questão de provocação de mudanças em sistemas vivos, o que se conceitua através da questão desses sistemas, essas mudanças nos sistemas vivos, são a questão dos sistemas abertos, vindo das ciências naturais, que mostram para nós o quanto é essencial uma troca de energia entre o meio interno e os externos, a um sistema, e assim é capaz de se evitar o esgotamento de energias entre esses sistemas vivos. E o que se aplica através desse método é a ciência social como uma teoria, dos sistemas abertos, que vem sempre nos mostrar a estrutura interna de cada organismo, que depende, em alguma medida, de relações com as estruturas externas. Então, é importante nós termos esse entendimento em relação à provocação de mudanças nos sistemas vivos, principalmente quando se trata de uma ONG. Nós precisamos ter entendimento sobre esses sistemas vivos. Por exemplo, uma ONG, que é uma organização não governamental, ela é uma empresa, Todos nós sabemos que é uma empresa privada ou um órgão público, que são sistemas sociais. Mas já uma família, um grupo de vizinhos, um coletivo cultural, estes são sistemas sociais e são sistemas vivos. Então, seria um erro para nós pensar que apenas as ONGs são organismos da sociedade civil, uma sociedade civil organizada. Então, precisamos abrir nossos pensamentos para compreender que, quando falamos de sistemas vivos, estamos nos referindo a um sistema que compartilha de funções e processos e que se alimenta, consome energia, produz energia. Nós, seres vivos, homens, plantas, bichos, nós fomos concebidos como sistemas abertos. E é por isso que nós estamos sujeitos a provocações de mudanças. Então, a sociedade, ela apresenta ciclos determinados. Ela nem sempre apresenta ciclos predeterminados. Ela constrói o seu futuro. A sociedade, ela acumula conhecimento. Ela, através de quê? Através de aprendizado com algo novo, se comunicando através de várias linguagens, em tempos diferentes. Precisamos entender essas particularidades. E essa linguagem, essa comunicação, ela é conforme a nossa cultura, a nossa localização, E por isso fica difícil, na maioria das vezes, sermos mapeados. Porque existem comunidades que elas precisam receber projetos, que projetos sejam desenvolvidos em prol delas, mas elas são comunidades
distantes, têm as suas localizações muito restritas e é difícil mapear esses povos, essas comunidades, né? E por quê? Porque elas têm uma série de variáveis, né? E daí, o que pretende-se ter? Pretende-se ter e também prever o que vai acontecer com essas pessoas lá, né? Como é que elas vivem, né? O que elas fazem, né? Nós precisamos nos apresentar, nos lançarmos nesses territórios para mapear, para dar visibilidade a esse público, mostrar as características, os padrões de vida dessas sociedades, dessas comunidades, né? Nós precisamos ter isso. Isso nos permite, só é permissível a nós, enquanto profissionais, que nos lançamos como projetistas, através da nossa atuação, né? E tem que ser uma atuação evolutiva, ou seja, a favor da evolução humana, né? Eu não vou mapear, eu não vou pesquisar um determinado território por pesquisar. Não, eu pretendo desenvolver algo voltado para aquele território, para aquele coletivo, para aquela comunidade. E muitas das vezes nós temos que colocar o que nós chamamos de padrões de propriedade de sistemas. Nós precisamos colocar esses padrões em visibilidade, né? E isso envolve o quê? Importação de energia, às vezes envolve transformação, ciclos de eventos, são alguns aspectos, finalidades, também autopreservação territorial, são vários aspectos que precisam ser relevantes quando se mapeia a autotranscendência. Por exemplo, na questão da importação de energia, é um processo, é um sistema que sempre importa para as organizações sociais que precisam de suprimentos e outras instituições de pessoas do espaço físico e recursos, né? E quando vem para o aspecto de transformação, ele é algo que precisa ser trabalhado e executado, né? As pessoas, elas são transformadas, ou elas transformam alimento, né? Transformam algo. As organizações, elas sempre estão transformando insumos em produtos ou serviços, né? Outro aspecto também relevante são os ciclos de eventos. Essas estruturas sociais, elas não têm fronteiras físicas, elas são definidas e estáveis. Elas funcionam em partes, em padrão de forma e ritmo coletivo. A estrutura, quando se trata de uma estrutura social, se traz como um conceito dinâmico, né, das atividades coletivas. Por quê? Porque existem modos de uma unidade que completa aquela cadeia de evento. Ou seja, de forma que seja mais necessária e também identificada, né? Sobre a questão da finalidade como um conceito fundamental, é por conta do sistema específico que se busca alcançar, né? Alcançar um produto, um fim, uma veracidade dos caminhos que se pretende tratar, né? Então, isso nós vemos nas trilhas dos desenvolvimentos de um projeto, né? Que são muitos deles, eles são flexíveis, né? Por que eles são flexíveis? Porque eles precisa haver uma flexibilidade de acordo com a situação ou condição que irá se trabalhar, né? Então, precisamos ter propósito e direcionamento
para poder ter essa flexibilidade diante da situação e da condição que se pretende trabalhar um projeto em uma determinada área, né? É muito importante se ter esse entendimento. A questão também da autotranscendência é algo que nos dá a capacidade sempre de participar de algo maior, né? Por quê? Porque nós vamos conhecer, nós vamos participar de um projeto evolutivo, né? Na vida de pessoas, ou seja, também da forma como nós vamos trabalhar, né? E isso ainda é algo que talvez seja desconhecido para muitas pessoas, né? Eu participar de um projeto é algo que não vai me trazer muito conhecimento, não vai me trazer lições de vida. Será que não vai? A minha participação em um processo de desenvolvimento do projeto, será que não vai me dar, não vai me capacitar em algo, né? Mesmo que seja um projeto micro, né? Então, nós precisamos ter esse olhar evolutivo, e esse olhar evolutivo é que vai assegurar e dar equilíbrio às propriedades que um projeto ele traz, né? Porque o equilíbrio, já está dizendo na palavra, vai equilibrar, mas vai construir. O equilíbrio, ele te dá suporte de construção, de evolução do teu projeto. Mas um desequilíbrio, ele vai o quê? Fazer o inverso, destruir. Ele vai desinformar, ele vai desmontar o teu projeto, né? Vai deixar todo aquele teu público alienado. Então, se você tem um projeto, o teu projeto tem equilíbrio, ele está ali com uma proposta de romper um processo de alienação, né? Você não vai trabalhar algo isolado, né? Você vai trabalhar algo que vai evoluir na vida das pessoas. Então, isso é muito importante, né? É algo que vai te dar capacidade, né, de identificar, associar forças naturais que vão te dar suporte, né, na construção e também na execução do teu projeto. Então, o construtor de um projeto, de um conjunto de conceitos de um projeto, ele só se fortalece, ele só se favorece através das atitudes de autopreservação, né? Que essa força de autopreservação, ela permite modelos, né? Modelos capazes de institucionalizar ideias, institucionalizar ideias e também buscar novas maneiras de se trabalhar projetos, né? Então, isso é muito importante. Então, nós precisamos pensar sobre essa questão de como provocar mudança através dos sistemas vivos, né? Outra particularidade que vamos discutir agora é sobre a questão da sustentabilidade e o ganho de energias, extras de energias, que é algo que é compreendido como uma sustentabilidade de meios de existir, né, em um longo tempo e com funcionamento saudável. Então, se eu penso ter sustentabilidade, é porque eu penso em funcionar de forma saudável. Eu quero, né, ter algo inovador, eu preciso ter, aprender a driblar, né, alguns entraves que aparecem, adquirir cargas novas, né, alcançar mudanças que são necessárias para o meu projeto, né, isso, e manter os padrões de funcionamento do meu projeto. Isso é muito importante.